Em Contato, com o Dr. Charles Stanley, compartilhando o Evangelho em todo o mundo. A seguir em Contato, como ter certeza da vontade de Deus. Se alguém lhe fizesse a pergunta, o que vocês cristãos querem dizer com a vontade de Deus? O que você diria? Como responderia essa pergunta? Eles merecem uma resposta. Você diria que a vontade de Deus se refere ao propósito de Deus, o plano de Deus, o desejo do coração de Deus? Se você respondeu isso, está certo. Deus tem um plano, um propósito e um desejo para todos nós. E muitas vezes as pessoas nunca pensam no fato de que Deus tem um interesse pessoal por elas. Elas acham que Deus só pensa nesse tipo de coisa mundial. E a Bíblia diz, uma vez que você confia em Jesus como seu Salvador, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, quando você pensa em seu relacionamento com Deus, e falamos sobre a vontade de Deus, falamos sobre o propósito dele, seus planos, os desejos dele para sua vida. Ou seja, Deus não te ignorou quando você nasceu. O plano, o propósito e o desejo dele para sua vida. Eu me pergunto, quando foi a última vez que você parou para pensar, agora, Senhor, onde estou eu em seu plano? Onde estou eu em seu propósito? Onde estou eu em sua vontade para minha vida? E o que eu quero que pensemos nessa mensagem é: podemos ter certeza? Podemos ter certeza da vontade, propósito e plano de Deus para a nossa vida? E quando eu penso sobre isso, eu penso em o que ele diz no Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus, sua lei está escrita em meu coração. E eu penso nas pessoas que se sentam na igreja semana após semana, vão a todo tipo de igrejas, nunca pensam em o fato de qual o plano de Deus, não apenas o que devo fazer hoje, o que Deus quer que eu faça nessa situação específica, mas qual o seu plano, qual o seu propósito, o que Ele está tentando realizar na minha vida. Deus apenas te colocou aqui só para existir por um tempo e te chamar para casa? Não. Ele tem um propósito, um plano e uma vontade para a sua vida. A questão é, podemos ter certeza? E a resposta é certamente podemos. E quando eu penso nisso, eu penso nas pessoas que passam por dificuldades, lutas, sofrimentos, dor, todo tipo de coisa, e elas têm o direito de perguntar a Deus, se você tem uma vontade para a minha vida, como tudo isso se encaixa em sua vontade? Bem, quando você e eu andamos na vontade de Deus, o que quer que Ele permita é para o nosso bem. Isso é difícil de aceitar às vezes, mas é verdade. Então, quando falamos sobre toda a questão de podemos ter certeza, sim, podemos ter certeza. Então, eu quero falar sobre várias categorias da vontade de Deus, já falamos sobre isso antes. Então, essas categorias sobre a vontade de Deus. A primeira é essa. A vontade predestinada de Deus é o seu controle soberano, e isso é o que Ele vai fazer, o que Ele vai realizar e ninguém pode impedi-lo. Sua vontade soberana, sua vontade predestinada. Sua vontade moral para a nossa vida. Ou seja, como Ele pretende que vivamos. Os 10 mandamentos seriam um bom exemplo disso e se aplicam a todos. Então, sua vontade desejada. Isso é o que Deus deseja para nós na vida cristã, o que Ele deseja para nós desde o início. E então, sua vontade circunstancial. Isso é, qual a sua vontade na nossa vida quando estragamos tudo? Nós queremos viver uma vida piedosa, então devemos saber como responder às circunstâncias de nossa vida. Então, a última pergunta é qual sua vontade imediata? Isto é, qual a vontade dele hoje em sua vida? Então, há todas as diferentes sessões de pensamento sobre a vontade de Deus, e todas elas são importantes e todas elas se aplicam a todos nós. Então, pergunte a si mesmo: e quanto à vontade predestinada dele, a vontade moral, a vontade desejada, a vontade circunstancial que temos que lidar todos os dias? Qual a tua vontade para a minha vida hoje nessa situação, Senhor? Quando você chegar ao trabalho amanhã e talvez tenha que tomar uma decisão. Estamos sempre tomando decisões. Então, quando você olha para ele, se depara com uma decisão sobre seu trabalho, qualquer que seja, você tem que tomar uma decisão sobre isso. Você tem que tomar uma decisão sobre sua moral. Vai trabalhar amanhã e alguém passa alguma coisa para você e você tem que tomar uma decisão se vai recusar, se vai ignorar ou se vai aceitar.
Você tem que tomar uma decisão, por exemplo, de como se relaciona com o dinheiro, ou o que aconteceu ontem ou amanhã. Ou seja, cada aspecto de nossa vida vai ser examinado pela vontade de Deus. Porque lembre-se disso, ele já escolheu o melhor caminho. Você diz, bem, mas eu não me tornei um cristão até os 40, ok? Mas os próximos 40, 50 ou 60, e quanto à vontade dele nisso? E lembre-se disso, Deus nos conhecendo perfeitamente, sabe como vivemos ao mundo, quais eram nossas vantagens, nossas desvantagens, quais eram nossas oportunidades, o que nossos pais sabiam, como eles sabiam ou não sabiam nos criar. Tudo isso é parte da sabedoria e do conhecimento de Deus e de sua graça, bondade e misericórdia operando em nossos corações ao longo de nossa vida. Mas qual a vontade de Deus para a nossa vida hoje, seu propósito e plano? Então eu quero lhe dar uma série de afirmações que te ajudarão a confirmar em sua própria mente e coração se esta é ou não a vontade de Deus. Então, um teste para confirmar a vontade de Deus. Eis a primeira pergunta. Essa decisão é consistente ou está de acordo com a palavra de Deus? Essa decisão que você está tomando está de acordo com a palavra de Deus? E você e eu podemos pensar em muitas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus que as pessoas praticam. E isso faz parte da confirmação da vontade de Deus para a sua vida. Então, essa é uma sábia decisão. Aí você diz, bem, como eu posso dizer se é uma decisão sábia ou não? É assim que você diz, ouça com atenção. Você se pergunta quais são as consequências. Se eu fizesse isso ou aquilo, quais seriam as consequências? Não é o que eu gostaria que elas fossem, mas o que elas serão. Há sempre consequências para nossas decisões. Quer as planejemos ou não, gostemos ou não, há consequências que são inevitáveis. E é por isso que devemos ensinar nossos filhos e netos cedo na vida que há consequências para suas decisões. Você pode tomar decisões sem alguma consequência. Pode ser uma boa consequência, certamente esperamos que sim. Talvez não. Mas depende do seu motivo, depende do seu relacionamento com Deus. Porque, veja isso, pense nisso. Você está vivendo a vontade de Deus ou fora da vontade dele. A cada momento de sua vida está acordado. Você poderia deitar na cama no domingo de manhã e não ir à igreja. Qual a vontade de Deus? A vontade dele é que você esteja em algum lugar o adorando. E então, ou estamos na vontade dele ou fora dela. Então, quais são as circunstâncias? Coisas que precisamos considerar na nossa vida porque sua vida está afetando a vida de uma outra pessoa. Ninguém aqui está vivendo em uma cápsula. Você está afetando, em algum grau, de alguma forma, a vida de outra pessoa. Eles te observam, ouvem você, observam como você se veste, como você age, como você responde. A vontade de Deus, seu propósito, plano e desejo para a sua vida. Não viveremos isso perfeitamente, mas ele tem uma vontade que é para o nosso benefício e também para o reino de Deus, então é uma decisão sábia. Quais são as consequências? Então, número 3, posso honestamente pedir a Deus que me capacite a alcançar o que quer que eu esteja passando essa decisão. Posso honestamente pedir a Ele que me ajude a alcançar. Então pense na última grande decisão em sua vida. Você perguntou a Deus sobre aquela decisão. Você diz, como assim grande? Bem, como você sabe o que é uma decisão muito séria? Perguntou a Ele sobre isso? Ou você diz, bem, eu vou jogar uma moeda? Que tolice. Ou você disse, bem, eu tenho 3 escolhas, eu vou apenas pensar nelas e fazer uma escolha. Sou maduro o suficiente para fazer escolhas para minha vida. Estamos todos maduros ou amadurecendo até certo ponto. Há algumas decisões que nenhum de nós é adequado para tomar sabiamente, sem a ajuda e a direção de Deus. Pela simples razão que vivemos em um mundo que se opõe a Deus, que se opõe à justiça, que se opõe às decisões piedosas. Então, uma coisa que deve se lembrar: as decisões que tomamos irão nos afetar, não importa o que pensemos. Alguém diz, bem, você sabe, isso aconteceu uma vez. Sim, está certo, às vezes as coisas acontecem uma vez, mas tem uma vida inteira de consequências. Então, é claro, eu tenho paz genuína, eu tenho paz genuína sobre essa decisão que estou enfrentando. E uma daquelas perguntas que vem junto com isso é essa: esse é o momento certo? Observe com atenção. Pode ser que a vontade de Deus que você faça o que quer que seja, mas é o momento certo? E as pessoas tomam sérias decisões que custam, decisões muito caras, porque
se adiantaram a Deus ou chegaram muito tarde, você diz, bem, o que essa paz tem a ver com isso? Quando você está andando na vontade de Deus e pergunta a Ele sobre uma questão, sobre uma decisão que tem que tomar, quando é a vontade dEle, Ele vai te dar uma sensação de paz, aí você diz, o que quer dizer com paz? Quero dizer que haverá uma sensação de quietude em seu espírito, não haverá nenhuma sensação de irritação acontecendo dentro de você, não haverá nenhuma aglomeração de dúvidas em sua mente, não vai perguntar a outra pessoa o que você acha. Quando você tem a paz de Deus, há essa enorme sensação de obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, sim, 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 sim. Você e alguém diz, bem, eu não. Sei se já tive esse sentimento, é porque você nunca parou para pedir a Deus, Senhor, o que você quer que eu faça? Ouça, veja isso. Deus não vai guardar um segredo de você quando você quer fazer a coisa certa. Ele vai te mostrar o que fazer todas as vezes. Isso deve começar cedo na vida. E, às vezes, ou quanto menos oportunidade tivermos na vida, cedo na vida, mas isso nos leva a Deus. Sabe, eu cresci sem pai, e assim isso me levou a Deus muito cedo na vida, depois que eu fui salvo aos 12 anos e aprendi bastante, logo depois de ser salvo, para saber que a oração é o segredo de tudo. Então, aprendi a ouvir a Deus muito cedo. E como eu aprendi a ouvir? Não ouvindo. É assim que você aprende a ouvir, não ouvindo. Então o que acontece? Você sofre as consequências. E se for sábio, não vai demorar muito para perceber que é sempre sábio ouvir a Deus. Ele está disposto a falar ao seu coração se você tem 12 anos ou 112. Muito importante. E Deus nos dará paz quando for exatamente disso que precisamos. Então você tem que fazer a si mesmo a pergunta: isso é consistente com a forma que Deus trabalha? Ou seja, com a maneira como ele trabalha nas Escrituras, através de diferentes personagens da Bíblia? Ah, posso fazer isso e saber que tem a aprovação dele? Ouça, se for consistente com a vontade de Deus, será consistente com a palavra de Deus. Então, se você está no processo de tomar uma decisão e você deve ensinar seus filhos muito, muito cedo na vida, que quando estiverem tomando a decisão, antes de tomar a decisão, pergunte a Deus sobre isso. Você diz, bem, o que aquele garoto de 12 anos sabe sobre pedir a Deus? Eu te digo. Eu acredito que qualquer um que genuinamente queira conhecer a vontade de Deus para sua vida, Deus irá mostrar. Agora, se você está vivendo em pecado distante dele, essa é uma questão totalmente diferente. O que ele vai lhe mostrar é que você precisa se acertar com ele. Mas a pergunta é: isso é consistente com o que Deus diz? Você diz, bem, como vou saber disso? Vai para a palavra de Deus. Você diz, não sei como ir? Vou te contar o que eu aprendi. Eu tinha a Bíblia grande da minha mãe, com um índice grande. Se eu quisesse saber algo sobre qualquer coisa, eu pegava a Bíblia dela, abria no índice e via se encontrava uma palavra que tivesse a ver com o que eu estava lidando. Você pode encontrar algo sobre qualquer assunto. Então a questão é: isso é consistente com o que Deus diz? Você pode descobrir. E as pessoas dizem, bem, quer saber? Acho que está tudo bem. Foi isso que Deus disse? Não. E às vezes a palavra de Deus é tão explícita, isso é absolutamente pecado. E as pessoas dizem, bem, eu orei sobre isso, acho que está tudo bem. Então, às vezes eu acho que as pessoas têm medo de abrirem a palavra de Deus, porque o que ela vai fazer, isso vai expor sua vida. Vai expor sua vida. Se você for obediente a Deus, sim, você saberá. Se está sendo desobediente a Deus, Ele vai te guiar aos versículos que te advertem a não participar de uma determinada área de sua vida. Então, é claro, isso se encaixa em quem eu sou como seguidor de Jesus Cristo. Isso deve resolver muitas coisas. Essa ação se encaixa em quem eu sou como seguidor de Jesus, não como membro da igreja. Não como alguém que afirma ser um cristão, mas como um seguidor de Jesus, isso é, nascido de novo, afirma que é salvo pela graça de Deus, quer fazer a vontade dele, se encaixa nisso. Isso se encaixa em quem eu sou, como seguidor de Jesus Cristo. Por exemplo, minha linguagem se encaixa nisso, minha vestimenta se encaixa nisso, minhas respostas se encaixam nisso, minhas ações se encaixam nisso. Ou seja, isso se encaixa. Quando você obedece ao Senhor Jesus Cristo,
O que vai acontecer é isso. Suas ações irão se encaixar em quem você afirma ser. Então, as pessoas que te conhecem como seguidor de Jesus, um cristão, diriam de você: bem, a conversa deles encaixa nisso. Certamente ela se veste assim. Certamente ele trata as pessoas assim. Ou seja, em outras palavras, é muito simples. Eis o que ele diz, a questão é: como devo agir? O que eu disse, como eu respondo, como me visto? Já que sou seguidor de Jesus, isso realmente se encaixa em quem eu sou? Depois, é claro, outra pergunta. Esta atitude se encaixa no plano geral de Deus para minha vida. Por exemplo, digamos que você foi salvo e quer ser batizado e faz uma pergunta, uma simples. Eu devo me batizar? Bem, o que a palavra diz, claro, você deve. Então não é uma pergunta sobre isso. Mas então há aquelas decisões como, no seu escritório, eles estão dando uma grande festa e você sabe que eles vão beber e farrear, o que quer que seja, e você tem que perguntar a Deus, devo ir ou não? Não deveria perguntar a ele, porque é uma atmosfera na qual você não se encaixa. É uma atmosfera na qual você não se sente confortável, uma atmosfera na qual não se encaixa em quem você afirma ser, em quem você é. Então, se ando na vontade de Deus, as coisas vão se encaixar. Se não ando na vontade dele, não vão se encaixar. E assim, uma mãe me disse há um tempo atrás, ela disse, minha filha estava se preparando para sair e quando eu vi o que ela estava vestindo, eu disse, sem chance de você sair dessa casa. Que mulher sábia, porque o que ela estava dizendo é, você não se veste assim porque esta não é quem você é. Isso não se encaixa em quem você é. Então, e assim não há inconsistências na vontade de Deus. Então você faz a si mesma a pergunta, Senhor, o que eu faço se encaixa em quem eu afirmo ser? Em sua família? Onde trabalho, na escola, ou o que quer que seja? A sua atitude, sua conversa, sua conduta encaixa em quem você afirma ser? Então pergunte a você mesmo. Deve haver consistência, eu sou como eu digo que eu sou, eu ajo assim. Mas isso é que eu digo que eu sou e é assim que eu ajo. Provavelmente o maior obstáculo para a vida cristã são os cristãos agindo diferentemente de quem dizem que são. Nosso testemunho, nosso argumento, nossa influência. Você ensina seus filhos, ensina seus netos como eles devem responder a situações e circunstâncias. É assim que você age? Então, é claro, essa decisão honrará a Deus. Se você tomar uma decisão, pode dizer que está de acordo com a palavra de Deus, que eu possa tomar essa decisão e quando eu ficar de joelhos ou quando você orar antes de ir para a cama à noite, você não tem nenhuma dessa agitação acontecendo no seu coração, porque você o obedeceu. Preste atenção. Qualquer decisão que o mantenha acordado à noite e você não consiga dormir, você deve se perguntar: por quê? Quando Deus traz algo à sua mente, não deixe passar sem lidar com isso. Sabe por que ele faz isso? Para te proteger, zelar por você, cuidar de você, porque ele te ama. Deus enviará coisas para a nossa vida que não gostamos, para proteger-nos de coisas que ele sabe que não gostaríamos se entrássemos nelas. Ele é um Deus amoroso. Ele tem o melhor plano. E a razão de por que você acha que as pessoas usam drogas? Porque se tornam viciados ou alcoólatras. O que está acontecendo no coração de uma pessoa que faria com que ela bebesse tanto, que não pode ser ela mesma e saber que num desses dias poderia sofrer um acidente ou simplesmente morrer? O que as pessoas estão tentando encobrir? Não posso responder essa pergunta. Eu nem mesmo irei tentar. Mas eu não tenho que responder a pergunta para eles. Você e eu temos que responder a pergunta para nós mesmos. Aqui é onde estamos, aqui é onde Deus nos guiou até agora, e o meu propósito e plano é ser obediente a Deus até o último momento da minha vida. E você nunca pode errar com isso. Então, é claro, a pergunta é: essa decisão resultará em inquietação e arrependimento para o resto da minha vida? Há decisões que as pessoas tomam
que nunca sobrevivem. Eles nunca superam. Eles ainda estão falando nisso em seus últimos anos de vida. Se eu. Quantas vezes você já ouviu isso? Se eu. Se é o. Se eu. Se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse pensado nisso. Se eu simplesmente soubesse disso. Se eu. E se eu geralmente acabar com algum sofrimento e mágoa ou algum tipo de arrependimento. Pense sobre isso. Deus tem o seu bem melhor em mente. Ele trabalha para que você faça a coisa certa. E se você o ignorar, haverá consequências. Então, posso esperar que Deus me recompense por essa decisão? Pense nas decisões que você toma, ou pensa em tomar. Deus pode recompensá-lo por tomar essa decisão? E se você pensar nisso, algumas decisões importantes e sérias que você precisa tomar na vida. Sérias decisões que afetam não apenas a você, mas aos outros. Então, faça a si mesmo a pergunta: posso esperar que Deus me recompense por tratar a ela ou a ele desse jeito? Ou fazendo isso ou aquilo, ou indo aqui ou ali, ou participando disso? Posso esperar que Deus me abençoe ou me recompense como resultado disso? Se você apenas pensar nesses sermões sobre a vontade de Deus, é tudo sobre obedecer a Deus. É tudo sobre como você vive sua vida. É tudo sobre o que você vai fazer, como você vai pensar. Deus tem um plano, um propósito e uma vontade para sua vida. E Ele quer sempre o que é melhor para você. Ele quer sempre o que é bom para você. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E Ele quer manter todo o resto correto. E você e eu temos que decidir: vou confiar nele com a minha vida? Veja isso, pense nisso por um momento. Você confiou nele com sua eternidade. Você nasceu de novo. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e você diz: Deus, estou confiando em ti, que quando eu morrer, eu vou estar no céu com você. Você pode confiar em Deus para isso? Que é uma decisão eterna. Você não pode confiar nele para decisões diárias que não são tão importantes. Sim, você pode. Deus tem um propósito, um plano e uma vontade para a sua vida. Você diz: bem, suponha que eu perca metade disso. Bem, Deus está decepcionado em Ele sabia que você perderia metade disso antes de nascer. Então Deus não está decepcionado. Ele está disposto a entrar em sua vida a qualquer momento, em qualquer lugar em que você estiver disposto a recebê-lo e pedir a Ele para endireitar as coisas. Deus, eu sei que estou indo na direção errada. Te peço que me perdoe. Você poderia, por favor, dar a direção para a minha vida neste momento? Ele vai, sim, ele vai. Suponha que você tenha perdido cerca de, digamos que 3/4 de sua vida se foram. E ninguém sabe se isso é verdade ou não. Você pode ter 21 anos, é verdade? Ou você pode ter 100, é verdade? O que quer que seja. Você está disposto a dizer a Ele: Senhor, eu quero a sua vontade. Eu quero o seu melhor plano para a minha vida, seja ele qual for. Estou disposto a entregar tudo o que precisa ser entregue, a mudar tudo o que precisa ser mudado, mas eu quero o seu melhor. Estaria disposto a dizer isso a Ele? Você quer o melhor dele em sua vida. Você está disposto a mudar o que precisa ser mudado. É a mais sábia decisão que pode tomar. Deus quer a sua vontade, seja o que for preciso, e eu quero viver nela para o resto da minha vida. Deixe-me te dizer como isso começa. Se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, isso não vai funcionar. É quando você entrega a sua vida a Ele, confessando os seus pecados, se arrependendo deles, se afastando deles, entregando sua vida a Ele. Então você se torna um filho de Deus. Então vocês dois, a partir daquele momento, tomam decisões juntas se você estiver disposto a ouvir. Mas neste momento, sem Jesus, você está sozinho. Você não pode esperar que Deus lhe dê sabedoria se você rejeitou seu filho. Você pode ter sorte, como você diz, e fazer algumas coisas certas. Ou você pode se sair muito bem no que diz respeito ao mundo. Mas há um dia de pagamento chegando.
E você vai ter que prestar conta pela vida em desobediência e rebelião que valeu a pena para você, que fez de você rico, fez de você famoso, coisas do tipo, mas fora da vontade de Deus, tudo em oposição ao propósito e o plano de Deus para sua vida. E lembre-se disso. Você nunca ganhará dinheiro suficiente para pagar a Deus. Nunca será famoso o suficiente para que possa ser aceito por Deus. É o sangue de Jesus que nos purifica do pecado e nos faz um de seus filhos. Pai, nós te amamos, louvamos e agradecemos porque Tu nos amas o suficiente num pessoal interesse em nossa vida. E eu oro para que cada pessoa que ouve essa mensagem, que leve essa mensagem a sério, eternamente a sério, porque é a verdade que onde quer que eles estejam, neste momento, entreguem sua vida a Ti, seu Salvador e Senhor, e entreguem a vida deles a Ti como um hábito, como uma parte natural de suas vidas, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e sua produção é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas de parceiros fiéis.